Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu venho falar de forma bem resumida sobre a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil, que se deu no dia 19 de novembro de 1910. Bom, quando se fala em pentecostalismo clássico no Brasil, a primeira coisa que se pensa é que a primeira igreja foi a Assembleia de Deus. Não, não foi. Foi a Congregação Cristã do Brasil, fundada em 1910. A primeira Assembleia de Deus só seria inaugurada lá no dia 18 de junho de 1911, né? Ou seja, 7 meses após a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém. E outra coisa que também se pensa é que o pentecostalismo brasileiro é legatário direto da Missão da Fé Apostólica, que ocorreu em Los Angeles e foi liderado pelo pastor William Joseph Seymour, que era um pastor negro, filho de escravos libertos lá no contexto da Guerra de Secessão Americana, né? Enfim, uma guerra terrível que matou mais de 600 mil americanos e tal. E, na verdade, o que acontece? O pentecostalismo brasileiro é legatário do movimento pentecostal de Chicago, né? Indiretamente, somos sim herdeiros do que aconteceu lá em Los Angeles, mas vamos explicar a história assim por partes, né? Em 1906 existia uma igreja chamada Igreja da Avenida Norte, ali em Chicago, liderado pelo pastor William Durham. E quando ele ficou sabendo dos fatos, né, de tudo que estava rolando ali em Los Angeles, na Rua Azusa 312, e a imprensa americana batendo em cima e tal, ele teve curiosidade e foi para lá ver. Foi assistir uns cultos e o que acontece? Foi batizado com o Espírito Santo, com fogo, falou novas línguas, teve visões, profecias e tal. Algumas semanas depois, acaba voltando lá para Chicago e converte sua igreja tradicional em igreja pentecostal. E ali se torna um grande foco, um grande polo do movimento pentecostal ali nos Estados Unidos, né? E assim, Chicago fica muito longe, mas muito longe mesmo de Los Angeles. É como se fosse um pastor de Manaus que ficasse sabendo de um avivamento que estivesse acontecendo lá em Porto Alegre e fosse para lá, recebesse o batismo do Espírito Santo e voltasse aqui para Manaus e daqui se tornasse um grande polo para impactar a região norte. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali nos Estados Unidos naquele contexto. Em Chicago, morava assim uma grande população de trabalhadores operários, de imigrantes e tal. Contexto, 1906 a 1910. Estava chegando uma porrada de imigrantes europeus, italianos, alemães, irlandeses e principalmente escandinavos, noruegueses, suecos e tal. E assim, em Chicago tinha o ítalo-americano Luigi Francescon, que era calvinista, ex-presbiteriano e tal, e ele, através do ministério de William Durham, é batizado com o Espírito Santo e com fogo. O Luigi Francescon, ele vem para o Brasil em 1910 e já inaugura a Congregação Cristã do Brasil, né? Que é a primeira igreja pentecostal brasileira. E o William Durham, ele acaba influenciando um pastor batista, que é o Gunnar Wingren, né? E o Gunnar Wingren é batizado com o Espírito Santo e com fogo, através do ministério de William Durham. E o Daniel Berg também, né? E é interessante que até a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular também é influenciada pelo William Durham. Ou seja, ele é um nome gigante, assim, e pouca gente se lembra dele, né? Porque ele foi um grande líder nacional dos Estados Unidos do movimento pentecostal. Infelizmente, ele não foi longevo, morreu poucos anos após, assim, porém as sementes que ele deixou, assim, geraram grandes frutos, mas grandes frutos mesmo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e no restante do mundo. Assim, porque dele saiu, assim, 2 das 3 maiores igrejas evangélicas do Brasil. A Assembleia de Deus, que é a primeira, tem a segunda colocada e em terceiro vem a Congregação Cristã do Brasil, né? E assim, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles recebem uma profecia que iriam vir para o Brasil, né? Desenvolver suas atividades missionárias num lugar chamado Pará e tal. Vão lá numa biblioteca no outro dia e ver, né?
no mapa é que tem um lugar Pará e tal, tem o Porto de Belém, etc. E que tinha navio que vinha de Nova York direto para cá. E a viagem, assim, eles saindo no dia 5 de novembro e chegaram aqui no dia 19, durou cerca de 14 dias. E eles chegam aqui a bordo do navio Clemente, né? E eles são encontrados por um pastor metodista que falava inglês e apresentou eles ao responsável da Igreja Batista de Belém, né? Primeira Igreja Batista. E eles ficam na cidade de Belém, né? E nas ilhas próximas ali por cerca de 7 meses. Até que no dia 18 de junho de 1911, ou seja, 7 meses depois, eles sendo expulsos da primeira Igreja Batista de Belém, né? Quase metade dos membros aceitaram a doutrina pentecostal. A maioria não aceitou, né? Em uma assembleia, eles acabaram sendo expulsos, né? E fundaram a Missão da Fé Apostólica, que poucos anos depois mudou o nome para Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? E o resto é história. É interessante também que no dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira no Brasil. Mas para quem é assembleiano, essa data também é muito importante, porque é aí que está a semente do nascimento da maior congregação evangélica do Brasil e da maior igreja pentecostal do mundo e do 6º maior grupo protestante do planeta, certo? Então foi esse vídeo, vou estar fazendo outros vídeos referentes à história dos assembleianos e dos evangélicos no Brasil. Espero que gostem, vou estar melhorando a qualidade dos vídeos e vamos que vamos!